Esse é o podcast sobre uma Casa Verde na UFSJ. Esse é o podcast sobre uma Casa Verde na UFSJ. Uma Casa Verde na UFSJ. E hoje teremos como convidadas a Priscila Correia Fernandes, Raquel Alves Costa, Yara Freitas Lopes e Isabela Cristina da Silva Pinto. O que mais, Isabela? Oi? Da Silva Pinto. Da Silva Pinto. Vou pedir rapidamente para elas se apresentarem. Priscila Fernandes, se apresente, Priscila. Sim, boa tarde a todos. Eu sou Priscila Fernandes, eu sou bióloga, doutora em biologia e trabalho com formação de professores de biologia já há mais de 15 anos. E é uma alegria estar aqui com vocês novamente. Muito bem. Professora Raquel Alves Costa, se apresente, professora. Então, como o Luciano já falou, meu nome é Raquel, eu sou bióloga também, né? Já tenho mais minha formação da pós-graduação em biologia celular, e mesmo com essa formação tão na área básica, mais voltada para a saúde, eu participo do Casa Verde desde 2014. Muito bem. Professora Yara, se apresente, professora Yara. Olá, meu nome é Yara, eu sou bióloga também, com mestrado e doutorado em genética e evolução. Sou professora na UFSJ desde 2009 e desde 2014, 2015 participando como colaboradora do Casa Verde. Muito bem. E você, Isabela? Conte-nos sobre você. Eu sou Isabela, sou estudante de graduação da biologia e participo do Casa Verde desde 2017. Eu fiquei 2 anos como bolsista e agora eu estou no voluntariado do programa. Muito bem. A gente está aqui hoje reunido para discutir, para contar uma história, que é a história justamente desse programa de extensão universitária chamado Casa Verde. Aí, então, vamos começar a falar sobre a origem desse programa, né? Quem que poderia começar a falar da origem do programa? Priscila, que tal, Priscila? Eu estava na origem eu fui a primeira coordenadora, né, acho que todos que estamos aqui estávamos lá nas origens, acho que a Isabela que não, né, a Isabela chegou depois, mas eu trabalhava na época na UFSJ, né, eu fui docente da UFSJ de 2006 até 2018, e na época, lá em 2013, nós iniciamos o projeto Casa Verde, que foi o edital de 2014 do PROEXT, que foi um edital SISU, e na época a gente, já como grupo da biologia, todos os professores, a gente tinha uma reunião, eu me lembro bem, acho que Yara, Luciano devem se lembrar também dessa reunião, em que a gente estava justamente discutindo uma estratégia para poder fazer divulgação dos trabalhos em várias áreas ambientais e de várias áreas de biologia, que a gente já desenvolvia como docentes e que a gente não tinha uma estratégia de todos que a gente pudesse divulgar para a comunidade de tudo que estava sendo pesquisado, estudado, desenvolvido, né? Então, a ideia foi a gente criar um programa com a participação de todos os docentes da biologia e também alguns docentes que trabalhavam na interface socioambiental para que a gente sistematizasse a divulgação científica desses conhecimentos, né? Então, foi assim que começou. Começou primeiro numa reunião, e se a gente fizesse um esquema como o Museu de Ciência, e se... E aí tinha o edital, a gente elaborou um programa, fomos contemplados com o edital, é assim que deu início e demos continuidade a esse trabalho que está aí há mais de 10 anos, né? Tão bonito. Mais de 10 anos. E, Priscila, eu acho que concomitantemente com essa aprovação do PROEXT, a PROEX da UFSJ também ajudou, não, com o bolsista? Sim, apoiou. Né? Na época, a gente submeteu uma solicitação de bolsas de extensão do programa institucional de extensão universitária, né, da UFSJ, e nós fomos contemplados com algumas bolsas
na época também para alunos. Então, nós tínhamos tanto o recurso vindo do MEC-SESU, do projeto, que também contemplava bolsistas, quanto a parte de bolsas institucionais, né, da própria UFSJ. E isso deu uma sustentação muito grande para o programa, né? O fato da gente ter recurso, o fato da gente ter um apoio institucional, não só um apoio federal, mas também um apoio da própria universidade, né, que dava condições de trabalho para os docentes se envolverem em extensão. Isso foi excelente. Então, tinha um apoio federal, né? E o apoio institucional também, né, Pri? Isso, local, né? Que foi bastante importante. Uhum. Olá, sou Hugo Nogueira, graduado em Arquitetura e Urbanismo pela FSJ. Falar sobre o programa Casa Verde, falar bastante da minha trajetória enquanto estudante universitário e enquanto pessoa também. Essa relação começa no Filhos da Folha, grupo de estudo em permacultura, continha diversos estudantes de diversos cursos da universidade, e a gente tinha em comum a ideia de estender esse conhecimento que a gente estava adquirindo em diversos locais e para a comunidade não universitária também. E como representante do EPA, Escritório de Práticas Projetuais Alternativas, a gente conseguiu essa primeira parceria que culminou na escolha do Centro Comunitário do São Dimas, bairro periférico à Universidade de São João del Rei, que contém uma quadra e um centro comunitário que estava abandonado no momento. A gente começou a ter práticas de ensino no local que foram de extremo auxílio para que a gente conseguisse fazer o primeiro Mudemos. O Mudemos consistia num mutirão de plantio na encosta próxima a Vossoroca, da própria universidade, no Morro do Dom Bosco. E ao longo dos anos a gente conseguiu organizar mais de 10 Mudemos, não só no bairro Sandi, mas em outros locais. Falar do Casa Verde é de fato entender a interdisciplinaridade funcionando. Durante o momento a gente tinha mais de 30 professores e incontáveis estudantes e líderes comunitários e crianças trabalhando em prol de um bem comum. Então foi um momento que algumas críticas que eu tinha à universidade mudaram exatamente pela ação. O programa Casa Verde, para mim, representa o que a universidade tem de melhor para passar, para se estender. Trabalhamos também, enquanto escritório, na concepção conjunta da sede do Casa Verde, que infelizmente por cortes oriundos da União não pôde ser concretizada, mas foi de grande valia enquanto exercício, enquanto prática conjunta de espaços, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Isabela, estudante de Biologia e participo do programa Casa Verde desde 2017. Eu fiquei no programa 2 anos como bolsista. Depois desses 2 anos, eu permaneci como voluntária e estou até hoje. O programa me enriqueceu bastante. Eu tive a oportunidade de fazer várias práticas, várias visitações. E assim, a gente trabalhou dentro e fora da universidade e isso me enriqueceu muito. Eu espero que essa nova proposta venha com um gás enorme, apesar da situação atual, e que nós consigamos colocar tudo em prática e que esse corona acabe para a gente poder encontrar todo mundo e fazer esse programa ir para frente mais ainda. Olá, meu nome é Felipe Ferraz, eu faço Ciência da Computação na UFSJ desde 2019. Eu participo agora como voluntário do projeto Casa Verde,
né? Sou muito feliz de poder estar participando desse projeto que engloba tantas coisas, tantas disciplinas, tantas informações. E minhas expectativas é que eu consiga aprender o máximo possível, não só na minha área da computação, mas também da área de todos os envolvidos nesse projeto. Ei, gente, eu sou a Maria Luísa, estudante de zootecnia. Entrei no projeto Casa Verde como voluntária em 2021 e estou muito feliz de estar fazendo parte dessa equipe, porque a área ambiental é minha área preferida, porque eu penso assim, né? Preservar o meio ambiente, preservar a nossa vida. Então, estou muito empolgada em estar podendo contribuir com o grupo, em aprender muita coisa com vocês também. Espero que a gente faça um trabalho muito bonito esse ano, que vai dar tudo certo. E é isso, muito feliz em estar fazendo parte da equipe. Oi, meu nome é Isabelle, atualmente eu curso jornalismo e o meu desejo de entrar no Casa Verde veio da vontade de desenvolver algumas áreas do meu próprio curso, mas também como uma forma de agregar alguns dos valores do campo da biologia. Eu espero que com os novos membros nós consigamos atingir as novas metas e que, apesar da pandemia, seja um ano incrível para o programa, porque eu acredito que todos nós desejamos fazer com que o programa chegue em altos níveis, né? Então eu acho que, apesar dos pesares, a gente vai conseguir trabalhar de uma forma bem engrandecedora e levar o programa para além da universidade. Olá pessoal, meu nome é Wesley e eu curso Ciências Biológicas. Eu sou voluntário do programa Casa Verde desde 2019 e vou continuar agora em 2021 também como voluntário. E aí, como que você assumiu aí o programa Casa Verde? Quem que foi o próximo coordenador depois da Priscila? Depois da Priscila foi a Gislene. Foi a Gislene. Que assumiu. Aí a Gislene ganhou o nenê. Né? Ela entrou em licença de maternidade. E aí em 2018, acho que ainda no final de 2017 eu assumi como coordenadora. E em 2018 a gente submeteu uma edição, aí o ProExt acabou, né? Tivemos um problema aí a partir de 2015 no país, que eu acho que 2015 ou 2016 foi o último, não, Priscila, do ProExt? Foi o último edital que teve. Aí a gente acabou gerenciando ainda os recursos durante um tempo, enquanto a universidade apoiava a gente nisso, né, para finalizar os recursos federais, e fomos mantendo o programa desde então com as bolsas do PIBEX, né, e os materiais permanentes que a gente continua usando até hoje, né, computadores, a gente tem lousa, temos vários recursos físicos que ainda são utilizados até hoje. A Gislene saiu da coordenação. Quando eu submeti o edital em 2017, fomos contemplados com 3 bolsas. Aí a Isabela é uma das bolsistas dessa geração do programa. Aí eu me afastei, né, para o pós-doutorado, a Raquel assumiu no meu lugar. E aí, Raquel, como é que foi isso? Então, eu entro no Casa Verde quando eu tomei posse na UFSJ. Eu lembro de uma reunião que a gente teve lá no laboratório de ensino, né? Mas aí eu estava saindo da licença maternidade, fiquei um bom tempo com um projeto dentro do Casa Verde, que era correlacionando meio ambiente e saúde, né? Aqui nas vertentes, que foi uma experiência muito boa, e caminhava junto, né, eu e Yara sempre trabalhamos a dobradinha de receber principalmente escolas, né, a gente fez muito essas ações. Quando Yara sai para pós-doc, eu assumi, tive que submeter o edital, e aí eu entro no momento em que a gente tinha poucas pessoas aderindo, e isso me deu uma desmotivação, na época muito grande, mas eu falei, não, vou segurar a peteca que esse programa vai voltar. Um dia volta. Então, assim, a gente ficou num tempo. Yara, eu e Érica só, do departamento,
Os outros professores não aderiram, mas a gente não desistiu, né, Yara? A gente continuava, e ela, o pós-doc ficou Eric e eu e os alunos. Isabela foi fundamental nesse momento, né? Porque a gente não tinha tantos estudantes mais, não teve bolsa nessa edição, mas a gente conseguia, eu não sei por que milagre, né, ter muitos voluntários. Então, a gente recorreu a Cobio, e nós tivemos naquele ano em torno de 10 voluntários ainda. Então, a gente recebeu, mesmo sem bolsa, com poucos docentes, nós tivemos ações até relativamente grandes, né, principalmente receber escolas. Então, a gente recebeu, no último ano aí que a gente ainda teve visitas presenciais em 2019, eu acho que foi o tempo que a gente mais recebeu estudante, né, Isabela? Nós recebemos, assim, foram 5 semanas direto, recebendo alunos de manhã, recebemos alunos daqui de São João, de Carrancas, e aí a gente tinha que competir com o espaço do ensino. Então, isso ainda é um problema, né? Que a gente tem que, a longo prazo, conseguir ter um espaço, de fato, para receber essas visitas, né? Ser um centro, de fato, de recebimento de escola. Mas aí voltou Yara com todo o gás lá do pós-doc, eu falei, é sua vez de novo de submeter. Eu fico nos outros que eu já estou trabalhando e não desisti deles também, mas não dou conta. E aí ela vem com um gás aí todo super legal para essa edição. Muito bem. Interessante a fala da Yara e da Raquel, que a gente teve 2 momentos aí, né, de gestações, e teve uma notícia, não sei se vocês acompanharam essa semana, vocês acompanharam, que finalmente vai poder ser lançado no Lattes a questão da maternidade? Vocês viram isso? Eu vi. Sim. Não tinha visto, que ótimo. Antiga, né? Era uma discussão, já deve ter uns 10 anos essa discussão. Sim. E foi implementada agora, de fato. Né? Muito interessante isso. Interessante. E você, Isabela, conta pra gente aí como que foi essa sua doação, né? Porque, pelo que a Raquel tá falando, a gente teve, graças ao voluntariado, né, Raquel? Tivemos aí a continuidade do programa. Sim. Então, eu entrei em 2017, eu lembro até hoje, a Yara mandou mensagem para a Isabela. Eu já tinha procurado ela antes para trabalhar, fazer projetos. E assim, calouro, né, empolgada, eu tenho uma vaga, você tem que preencher até tal hora hoje, porque eu tenho que mandar, pode colocar meu nome. E aí começou a saga Casa Verde. Então, a gente foi trabalhando em vários projetos. Eu lembro até do Antônio, a gente foi trabalhar com a Horta Escola, desenvolveu a horta lá no Idalina, aqui pertinho da minha casa. E logo depois desse período que vocês saíram para o pós-doc, entrou a Raquel, e assim, foi aquele momento pandemia do projeto, né? Porque a gente não tinha, estava assim, sem chão, todo mundo largou o projeto e ficou. Eu falei assim, não, Raquel, eu ajudo no que eu puder, e a gente foi coletando os voluntários, o pessoal ajudou bastante. Nesse período de 2019, a gente fez as ações das visitas, inclusive, assim, para mim, foi a minha primeira experiência com aluno, foi a minha primeira experiência como professora, porque como os alunos vinham nas escolas e eu fiquei responsável uma vez com o laboratório sozinho, então eu tinha que explicar sobre DNA, sobre lâmina, e os meninos tudo perguntando, mas se eu fizer isso, vai acontecer isso? E eu tinha que dar um jeito. Então, foi, ao mesmo tempo que foi assustador, foi gratificante. E nesse mesmo ano, a gente fez a visita no Canela. Então, a gente trabalhou com a turma de medicina, o PIESC 3, não é, Raquel? Isso. Uma interação da necessidade da comunidade. Isso que foi muito bacana na época, né? Que eu acho que é o que carrega o nome do projeto também, né? Que é um programa de extensão. Então, a gente foi para fora da universidade, além de ter gente que vem para dentro, gente de fora. Então, a gente foi até lá no Canela, acompanhou com os alunos de medicina e fez essa atividade lá de acompanhar o pessoal da comunidade. A gente conseguiu ir 2 vezes. Só que aí depois a gente não conseguiu voltar mais, questão de ônibus e tudo mais, e veio a pandemia.
Então, a gente quer voltar lá, porque a gente quer ver como o pessoal está e dar continuidade no projeto lá. Então, assim, para mim, Casa Verde é a minha família dentro da faculdade. Então, foi muito gratificante, eu cresci muito e aprendi bastante durante esse período aí. Eu queria só falar que, assim, eu via a felicidade da Isabela ao voltar do Canelas, que eu não pude ir, né? Eu só ajudei a estruturar a visita, arrumar o ônibus, eu ajudei na parte do roteiro, e foi junto o pessoal do Universidade das Crianças, fazer uma ação com as crianças, e ela tinha uma tarefa muito difícil. Então, ela visitou o território primeiro, para entender o pedido que a medicina tinha. Então, o professor Gabriel da medicina chegava desesperado, que ele não conseguia, enquanto médico, mudar os hábitos da comunidade, que tinha colesterol alto, né? Esqueci o nome agora, hiperlipidemia, e tinha também glicose alta e tinha hábitos alimentares que não mudavam. Então, assim, o que a gente poderia levar? Eu falei, então vamos pensar numa horta, que eles sabem, é claro que eles vivem, né, com a horta, mas dentro dessa horta caseira, o que a gente pode sugerir, né, para que eles possam consumir. Então, a Isabela foi com uma tarefa muito difícil de reconhecer o território, né, e é uma parte que eu particularmente gosto muito da questão da educação e saúde, interferindo, né, na questão da educação e o ambiente, né, educação ambiental versus essa educação de saúde, e para isso a gente precisa reconhecer. E ela foi muito bem, fez uma interação interprofissional, né, que está muito atual aí, conseguiu trabalhar e liderar a equipe lá muito bem. E eu lembro, nós mobilizamos o campus Dom Bosco no dia, porque a gente precisava descer tudo do DCNA até a portaria. Então, assim, funcionários que eu nunca achei que ajudaria a gente, do setor administrativo, nos ajudou a organizar essa visita no dia. Foi muito bom. Muito boa experiência. Gente, a gente já então tem uma ideia de como que começou o Casa Verde, né? A minha próxima pergunta era assim, sobre como que um programa desse pode se sustentar, mas vocês já também me contaram essa história, né? Porque temos aí tantas dificuldades de financiamento para os programas de extensão, mas teve muita força de vontade aí, né, para manter esse programa. Você quer falar uma coisa, Yara? Não, eu só queria trazer esse exemplo, né, que a Raquel e a Isabela trouxeram um pouquinho das experiências já, né, das visitas das escolas para a universidade, que é uma das ações que a gente vem fazendo bastante, mas quando a Priscila idealizou o projeto lá em 2013, 2014, muito com o André na época, se não me engano, né, Raquel ou Priscila, e a ideia era fazer várias coisas, né, e a gente continua com esse espírito de pegar as oportunidades e trabalhar junto com outros parceiros de outros programas de extensão. O PIBID foi parceiro da gente muitas vezes, trazendo, né, os alunos, os professores supervisores vindo para a universidade, entrando nos laboratórios, e é muito legal ver como muitos estudantes que não são da universidade pensam que não podem entrar na universidade, e quando eles chegam lá dentro, eles têm uma visão de mundo totalmente diferente, né? E a outra coisa que eu noto bastante, que a Isabela começou a trabalhar com extensão bem calorinha ainda, é como ela tem uma desenvoltura muito grande agora. Claro que não é só a extensão, é toda a vivência dela na universidade, né? Mas como é possível perceber a maturidade dela, assim, bem aflorada agora. Acho que é a Priscila que fala um pouco. Eu acho que pegando carona aí nisso que vocês estão colocando, né? E a pergunta, eu acho que mobiliza muito como continuar a existir. Porque quando a gente tem uma ideia de um projeto lá no início, é uma novidade, a gente está escrevendo um texto, então o projeto, na verdade, é um texto,
Depois a gente é contemplado e aí a gente vai cumprir aquele projeto que tem um começo, meio e fim, mas como que a gente se estabelece como um programa, como vocês conseguiram estabelecer isso, né? Eu lá no começo e depois como isso continua, tem muito a ver com a capacidade do programa de buscar novos atores e ir se moldando no durante. Né? Então, se a gente, num primeiro momento, tinha assim, uma ideia, você até citou o professor André Flávio, que na época a gente tinha uma visão bastante ambiental, tinha a ideia de fazer um inventário do campo das vertentes, mas pensando num aspecto um pouco como do projeto Biota, né, da FAPESP, que acontecia aqui em São Paulo, e a gente um pouco inspirado nisso, pensava em fazer um levantamento de espécies nativas da região do Campo das Vertentes, que é uma região ambientalmente muito interessante, e como que esse projeto foi amadurecendo ao longo do andamento, ao longo das coordenações e ao longo dos problemas socioambientais que foram se apresentando no durante, quer dizer, o aspecto de saúde, ele passa a existir quando um grupo da área de saúde, de medicina, se estabelece na UFSJ, quer dizer, lá em 2013 a gente não tinha esse grupo de pessoas competentes para pensar no campo da saúde, da interlocução de saúde ambiental e de saúde laboral e de tudo que a Raquel veio agregar para o projeto, né? E a experiência que a Isabela teve como docente, né? Como que a universidade cresce quando a universidade cresce, como que a competência dos alunos crescem quando a gente aumenta a diversidade do pensamento, quando a gente aumenta a interlocução, quando a gente faz mais contatos com outras áreas. Eu queria puxar um pouco uma memória muito boa para mim, da época das vertentes, da primeira era do Casa Verde, para mim, como profissional, foi quando eu primeiro me relacionei com os docentes da arquitetura, e principalmente os docentes da arquitetura da UFSJ, muito envolvidos com questões sociais, de posse da terra, da relação, né, do pertencimento ao ambiente urbano, de pensar a questão das degradações da periferia, né, e da apropriação desse espaço, e que isso foi muito forte na época do início, porque nós tivemos vários bolsistas que eram da arquitetura, e como que a partir do Casa Verde surgiu um outro projeto de extensão, que era o projeto Parque Chacrinha, né? Que foi um projeto com uma forte ênfase social, com uma forte ênfase de apoio das comunidades periféricas, mas periféricas da cidade, mas as nossas vizinhas da universidade, né, que era uma comunidade extremamente carente, que fazia muro, que morava ali do lado, né, e como que a questão do espaço, a minha visão a respeito do espaço e a respeito da interlocução da universidade com a comunidade do entorno, ganhou complexidade, ganhou profundidade, e se abriu muito para as perspectivas daquilo que a gente estava pensando no Casa Verde, né? Então, isso alimenta a pesquisa, isso alimenta o ensino, alimenta a sensibilidade dos nossos alunos para questões que não estavam previstas no projeto inicialmente, né? Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta provocadora para vocês, tá? Vocês acham que somos minoria? Porque a carreira docente, né, do magistério no ensino superior, ele se fundamenta em 3 pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão. Só que se a gente for olhar os índices de avaliação que a gente tem sobre a atividade docente, a gente sempre encontra uma pontuação maior, sempre relacionada com a pesquisa, né? Então, isso acaba empurrando o docente, né, para que ele faça a pesquisa, né? E aí, o que vocês acham? A gente é minoria dentro desse panorama do ensino universitário? Os professores que estão aqui presentes, o que você acha? O que vocês acham disso? Minoria é um termo, vou começar respondendo. Minoria é um termo difícil, porque eu acho que nós somos, porque tem uma questão do prestígio acadêmico.
né? Então, eu acho que não somos minoria, tem muita gente fazendo coisas extremamente interessantes, mas como não tem a caixinha lá para você preencher e dizer o que está fazendo, ou ela fica lá no final, outras atividades, aí você tem que descrever, isso não é contabilizado, isso não é olhado, né? Isso não ganha um highlight. Então, sim, é minoria em termos daquilo que aparece, né? Mas eu acho que... do que eu tenho visto, professores universitários normalmente têm atividades muito intensas e gastam uma boa parte do seu tempo desenvolvendo também extensão. Mas a gente sempre faz isso com uma culpa enorme, como se a gente devesse estar escrevendo um paper naquele momento, porque afinal isso que é o que vai contar muito, né? E a gente fica tentando transformar a experiência de extensão em uma produtividade em pesquisa. Eu acho que é um esforço possível, é um esforço talvez válido, mas eu sou favorável que a gente deve levantar um pouco mais a bandeira para garantir que a qualificação daquilo que é feito em termos de extensão seja feita com base na lógica da extensão, e não tentar transformar a extensão sempre em outra coisa para que ela possa valer, né? Então, acho que é um trabalho nosso da gente começar a olhar... Isso já está sendo feito, na verdade, não é começar, mas a gente dá força para olhar a extensão e creditar o valor dela com critérios próprios da atividade de extensão. Tá. Você quer falar antes, Yara? Tá. Eu vejo também muito parecido com a Priscila, eu não acho que a gente é minoria, né? E aqui na UFSJ especificamente, eu acho que nós somos maioria. Um pouco diferente essa relação extensão-pesquisa com as grandes universidades, que às vezes tem outro olhar, tem outros grupos, mas que também tem grandes grupos de divulgação científica. O que eu vejo é uma mudança de perspectiva histórica da universidade, né? Quando você fez essa pergunta, eu fiquei pensando muito na minha formação. Se a gente olha, quando eu entrei no mestrado há uns 20 anos atrás, o que era valorizado de fato era pesquisa. Então, não se incentivava um aluno de pós-graduação, e ainda isso é importante a gente chamar a atenção que não se incentiva, né? A gente forma docentes que vão ou para pesquisa, ou para o instituto, ou para a empresa, ou vão ser professores universitários, mas que se ele não tem, por vontade própria, um esforço de passar pela extensão na graduação ou durante a sua vida depois, enquanto docente, ele não será incentivado durante o processo de formação na pós-graduação. Então, isso, e aí, as agências de fomento, elas hoje valorizam isso para financiar os programas de pós, mas não há espaço para isso, porque a produção ainda ela é muito valorizada dentro do meio acadêmico. Mas a pandemia, ela veio descortinar isso, né? Eu recebi da professora Cláudia, que foi minha orientadora na semana passada, né, porque eu fiz um relato de avaliação do nosso programa de pós, que eu me senti, assim, exausta, mas que eu não desistia da extensão, e aí ela me mandou, falou assim, olha, você não está sozinha. Ela mandou uma notícia mostrando o quanto foi importante os programas de extensão do ano passado para cá. Então, assim, as pessoas não têm acesso à informação corretamente, e foi essas pequenas ações, né, às vezes até de ter uma página aí, um canal, né, no YouTube, ou um card no Instagram, e as universidades se mobilizaram muito, né, e que tem mostrado a importância da extensão. E aí eu fico pensando também que ela não é tão valorizada, porque isso é muito pessoal e, às vezes, até vocacional de fato, né? A extensão, ela fica muito à margem, né, da questão acadêmica, e não só isso, ela vai trabalhar com grupos que precisam de atenção, né? Então, e isso não é qualquer pessoa que desenvolve essa habilidade ao longo da vida. Então, isso é uma vontade muito própria de querer mudar, de fato, a sociedade, o meio que você vive. E isso, e aí fazer, para transformar em ponto no currículo, eu concordo com a Priscila, ele não deve ser feito. Agora, há como você fazer isso, né, de uma forma elegante, há várias revistas de extensão, e que olham com rigor, né,
de fato, se aquele trabalho é de extensão ou não, uma pesquisa que está ali mascarada de extensão. Então, as revistas de extensão no Brasil têm caminhado para esse lado. Você publica, sim, um trabalho de extensão para que ele sirva de exemplo para que outros colegas possam fazer ações similares, né, ou parecidas em outros locais. Não, eu tive esse período de pós-doc, né? Eu faço pós-doc para fazer pesquisa, mas curiosamente, quando eu fiz uma participação no grupo de estudos lá do meu supervisor, eu falei de extensão, e aí eu destaquei isso, o fato da UFSJ realmente valorizar a extensão, não apenas no nome, né? Se eu não me engano, o mesmo número de bolsistas de PIBIC é de PIBEX, então, assim, eles fazem uma paridade mesmo, né? E também na nossa avaliação, na nossa ficha de avaliação, como docente para progressão e tal, as atividades de extensão são bem tão valorizadas quanto, né? De certa forma. Então, eu acho que a UFSJ, por conta de uma série de características, né? Talvez não seja uma universidade tão grande, tenta, de fato, valorizar a extensão. Mas o que eu vejo lá na Unesp, por exemplo, onde eu estava fazendo pós-doc, eu não sei como que era na UFSCar, mas se confunde a divulgação científica pura e simples, que é muito comum de se fazer, que é pegar aquele paper e, sei lá, sair uma nota e, sei lá, divulgar aquela pesquisa, ou fazer um trabalho de extensão, que eu acho que é o intuito da maioria de nós aqui, que é fazer uma coisa de longo prazo, de retornar, de voltar no Canela e ver como que aquela população está, que é uma coisa talvez mais desinteressada, né, do ponto de vista de produzir. Claro que depois de alguns anos você pode estruturar aquilo para virar um artigo numa revista de extensão, porque é importante também, mas o caminho é esse. Eu concordo com a Raquel que o momento agora trouxe, tipo assim, é importante quando a universidade não está indo, né, não está indo fazer o que ela vinha fazendo antes, uma série de pessoas ficam desassistidas, e isso é terrível, né? Então, a gente está conseguindo encontrar novas formas, que essa foi a proposta agora, que nessa coordenação nova a gente vai tentar implementar, mas também se percebeu a falta que isso faz, né? Quando determinadas ações não podem acontecer porque elas aconteciam presencialmente. Então, eu acho que estamos mudando a nossa visão a respeito desse assunto. E que é extremamente necessário, né, gente? Porque temos hoje em dia um panorama terrível, né, de pessoas que deixam de acreditar em coisas que já estão sedimentadas já faz muito tempo, né? Por exemplo, a questão das vacinas que a gente vê por aí, né? Só um exemplo, né? Falando disso, então, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Como é que vocês se sentem? Porque a Priscila, ela foi uma das pessoas que colocou a sementinha lá no chão, né? A Raquel e a Yara já passaram por esse momento, né, de pegar e regar essa plantinha. E agora, né, a gente está vendo ela crescer, né, e a gente não quer que ela pare mais de crescer, né? Como é que você se sente, Priscila, de ver o que se tornou o Casa Verde? Claro que é uma alegria enorme, né? Porque a gente, quando a gente cria, quando a gente planta, a gente quer que vingue, mas a gente não tem noção da dimensão. É plantar uma semente que você não sabe exatamente que árvore que vai ser, ou se vai ser uma árvore pequenina, ou se vai ser alguma coisa muito grande. A gente não sabe, a gente sonha. Mas eu acho que o sentimento maior para mim, desde o convite para participar aqui, para voltar a lembrar e pensar, né, nisso, e aí agora eu fui olhar como que o Casa Verde está aparecendo nas mídias sociais, né, e nesse momento, como isso agora é tão importante, como que também essas práticas estão muito mais comuns, para mim me dá um senso de responsabilidade muito grande, né, para aquilo que a gente faz
como docentes, né? A gente normalmente vê um aluno chegar nas nossas aulas, né? Todos nós temos isso, às vezes muito novinho, muito ainda sem saber, e como que ter um projeto pode inspirar, como a Isabela falou, e eu tenho certeza que isso acontece em vários outros projetos de extensão, que é uma inspiração para aquilo que você deseja atuar no mundo, né? Que vai para além da profissão, ele tem a ver com a profissão. Quer dizer, a Isabela atuou como bióloga, né? Atuou como uma pessoa sensibilizada para as questões biológicas, para as questões de saúde, para as questões ambientais, né? Mas a responsabilidade de um programa que se estabelece numa universidade, que é tão transversal e que atravessa muitas eras de maturidade dos próprios departamentos e se torna maior do que qualquer um de nós, professores, né? O que deu para mim, eu falei assim, tá, Priscila, e agora? O que você está fazendo, né? Assim, no sentido, poxa, foi tão legal, vou ficar vivendo daquilo, né? É uma plantinha que está crescendo, como é que a gente rega essa lógica de extensão? Essa lógica que é permitir que a vida mesma alimente as nossas práticas de docência, né? Porque eu acho que tem isso, assim, como é que a gente se conecta com a vida das pessoas e transforma essa experiência com aquilo que a gente faz no laboratório, na sala de aula, sem querer hierarquizar a questão da extensão, mas eu acho que a extensão é uma grande oportunidade para nós, docentes, experimentarmos até onde o conhecimento que a gente está produzindo e está ensinando pode influenciar a vida das comunidades onde a gente está, ou onde a gente atua, né? Então, eu acho que é uma pulsão de vida, né? É uma movimentação. É como eu me sinto, né? Então, assim, é uma alegria e uma responsabilidade enorme. Yara, quer falar? Então, eu sempre fui colaboradora, né, do Casa Verde, e eu vejo da mesma forma que a Priscila, né, o programa foi pensado lá em 2013 com um grupo de docentes, a coisa foi ampliando e a gente não ficou, né, eu acho que nós temos um grupo bem aberto a abrir e abraçar as novas possibilidades, isso que fez com que a gente conseguisse crescer e interagir muito mais, né? Hoje, esse ano, eu acho que o grupo está mais diverso ainda, né, Raquel? Porque entraram docentes da computação, da comunicação social, o pessoal da biologia, lógico, né? Tem alguns que são os nossos velhos colegas de sempre, o Salve, que está participando, né? Muito ativamente, inclusive o Salve foi um dos que mais insistiu para a gente mandar, né, a renovação e foi muito legal, assim, pensar, porque quando eu elaborei, né, claro, todo mundo participou, mas eu pensei muito assim, bom, a gente está numa pandemia, não vamos sair disso tão cedo, como é que a gente pensa alguma coisa para fazer dentro desse nosso momento atual? Conseguimos colaborações que vão viabilizar a gente, por exemplo, fazer agora um aplicativo para as áreas de conservação ao redor da cidade, né? Então, assim, tem muitas possibilidades. Eu acho que a gente ainda vai conseguir amadurecer mais ideias ao longo desse ano. O grupo de bolsistas e voluntários também está bem diversificado. Então, assim, eu acho que é muita responsabilidade, muita alegria e muita... Eu gostei muito do termo que você usou, pulsão de vida, que a gente está se sentindo tão, às vezes, chateado com tudo que está acontecendo no país, no mundo, né? Mas, de verdade, o que mais me motiva, assim, a continuar acreditando na humanidade hoje são esses trabalhos de extensão, no Casa Verde, principalmente, né? Então, eu estou bastante empolgada. E se eu puder falar, o Casa Verde me deu muito ânimo de vida agora que eu estou aqui, né? E eu estou fora e estou fazendo outras coisas, mas lembrar do Casa Verde, voltar a pensar com vocês,
também me dá um estímulo. Fala, será que eu podia fazer um Casa Verdinha de novo? Faz uma rede do Casa Verde aí, ué. Pois é. Uma rede. Vamos fazer o braço do Casa Verde esse ano? Ai, ai. Muito bem, gente. Isabela, quer falar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Acho que você queria acrescentar, né, Isabela? Eu vou acrescentar. Em relação à minoria, que o Luciano perguntou, eu queria falar, assim, do meu ponto de vista e a minha experiência com o Casa Verde até hoje, eu acredito que a extensão não seja minoria. Uma das experiências que eu queria contar o porquê é das visitas técnicas, que, inclusive, depois da experiência com as visitas técnicas, eu participei do Residência Pedagógica e eu reencontrei alguns alunos que eu dei aula na Escola Garcia de Lima, aqui em São João del Rei, e eles me relataram a experiência que eles tiveram com as visitas técnicas, porque eles pensavam que a faculdade era uma coisa que você só entra depois que você passa no Enem, e a faculdade é pública, então, assim, eles têm todo o direito de entrar e aprender e seguir o que a gente faz ali dentro. Então, para mim, foi uma experiência muito gratificante de saber que aquela prática de DNA e aquela observada numa lâmina, assim, modificou completamente o pensamento dos meninos e, assim, incentivou eles a estudarem, a quererem crescer e ser mais. Então, eu acredito que a extensão é muito mais que minoria. Ela além de ser maioria, ela é essencial. Então, a gente tem que cultivar a extensão e colocar isso aí para seguir em frente. E em relação à segunda pergunta, de plantar a sementinha, eu acredito que nós sejamos o xilema e o floema da extensão. Então, a gente leva a seiva e faz isso espalhar e alcançar cada vez mais e dispersar isso e fazer o programa crescer muito mais do que já está gigante já, e crescer e seguir em frente. Então, eu acho muito válido a gente continuar cultivando essa extensão e não deixar isso acabar, porque com a minha experiência, e eu acredito que é de todos, é muito importante para todo mundo que tenha extensão. Ótima analogia, Isabela. Pessoal, vamos encaminhar para a nossa última parte? A minha pergunta agora para vocês é relacionado ao futuro, às perspectivas. Eu já estou vendo que a gente hoje, sem querer, colocou uma plantinha ali, uma sementinha na cabeça da Priscila. Ela já está pensando em plantar uma nova sementinha aí de extensão, né, Priscila? O que a gente vai fazer no futuro com os programas de extensão? O que vocês veem da extensão agora no futuro? A gente tem muitas implicações aí, na verdade, de como que as políticas estão sendo conduzidas, né? Por causa dessa questão. O que vocês acham? Olha, Luciano, a gente vai continuar fazendo as demandas que a gente tem local, né? Porque extensão não tem receita pronta, às vezes a gente planeja muito uma coisa, é claro que não foge dos objetivos, mas depende muitas vezes da demanda local. Mas eu fico pensando nessa questão, talvez, já que esse momento nos obrigou a parar, né? Tem essa questão toda que a Yara colocou, dos aplicativos, tudo que ajuda. Mas eu acho que a gente está num momento tão crítico, né, ambiental. Eu não sou da área ambiental, mas a gente sabe que qualquer alteração ambiental, ela impacta enormemente na vida das pessoas, né, na saúde, em toda a forma de viver. Eu acho que a gente pode pensar, talvez, em fazer uma linha do tempo, né, umas narrativas, né, de como as pessoas têm vivido isso. Não é muito a nossa área, enquanto biólogo, escrever narrativas, né, mas as narrativas contam uma história de como cada um vê isso nesse momento da pandemia, dessas alterações. Isso é deixar documentado, né? Porque o Casa Verde, eu espero que ele fique institucionalizado e não na pessoa da Yara ou dos colegas do DCNAT que virão, né? Porque um dia a gente aposenta, mas que possam um dia de fato ser institucionalizado, e quem tiver lá na frente, vê lá atrás, nós tivemos problemas ambientais, e isso serve de um marco histórico para pensar
e cobrar as questões das políticas. A gente não vai conseguir mudar a política nacional, né, do dia para a noite. É claro que tem movimentos que sim, mas as políticas locais, né, a extensão, ela tem que incomodar, ela tem que fazer barulho. A gente não pode vir aqui só para não incomodar, né? Mesmo que eu não consiga incomodar o prefeito diretamente, né, a cada pessoa que eu falo, né, que é o direito dela de entrar na universidade, que é o direito dela de ter uma água limpa para que ela não tenha uma verminose, né, não tenha giardias e tenha diarreia igual se tem em São João del Rei, que eu acho um absurdo, né? Nós temos um marco de problemas ambientais graves na cidade, então, assim, isso uma hora vai ecoar, né? Então, eu penso que a gente tem que incomodar. E aí, por isso que eu volto na sua outra pergunta, por isso que não é todo mundo que tem um perfil de extensão, que tem gente que não está a fim de bater de frente, não tem esse viés, né, de político, porque nós somos seres políticos, sociais e vamos incomodar. Então, eu penso nessa questão de deixar esse marco, talvez nesse momento de parada, a gente pensar nessas narrativas, né, construir um marco aí. Esse podcast não deixa de ser uma narrativa falada, mas tem gente que tem habilidade para fazer uma narrativa escrita, eu prefiro falar do que escrever, mas tem pessoas que têm essa facilidade, né, de colocar no papel, e aí talvez a gente construir isso como um marco, né. Achei muito legal a sua ideia, Raquel. A gente propôs agora, né, muitas coisas virtuais, claro que à medida que as condições sanitárias permitirem, a gente retorna com os atendimentos, com as demandas que já existem das escolas, da comunidade no entorno da UFSJ, mas eu sempre fico com isso, né, fiz parte do CODEMA, ainda sou meio vice do Serginho lá no CODEMA, e se não for para a gente conseguir incomodar ou trazer a nossa visão para os gestores do município, né, a gente fica dando muito murro em ponta de faca. Então, para mudar efetivamente, não, né, inclusive hoje teve um artigo de uns colegas publicados numa revista super legal, que tem a ideia de usar aves para desenhar corredores urbanos que permita o trânsito dessas aves. Então, eles fizeram tudo, fizeram a parte científica do levantamento das aves, a parte da produção dos mapas da cidade, viram um local na cidade onde seria ideal fazer um parque. E agora? Cadê, né? Cadê como é que o prefeito já está sabendo desse trabalho lindo, que foi publicado na revista A1, em inglês, maravilhosamente bem escrito, entendeu? Então, assim, essa segunda etapa que eu acho que é importante a gente, né, dar um apoio, e uma das ideias pensando no futuro aqui, além do aplicativo, agora essas coisas das narrativas que eu adorei, que a Raquel falou, das atividades nas redes sociais, que a gente já está planejando, implementando, pensar também em fazer essas intervenções mais junto aos atores, né, aos gestores, de alguma forma, para que as coisas saiam da universidade, né, se estendam para fora dos muros da universidade. Seria muito importante. E se eu puder, né, eu acho que uma coisa importante também nessa dinâmica sempre é da gente sempre se ouvir e da gente continuar a ter grupo e da gente divulgar também entre os docentes. Porque quando as políticas públicas não fomentam ações de extensão, fica mais difícil. Porque um dos papéis que esses editais faziam é que eles induziam que os grupos se formassem para que a extensão acontecesse. No momento em que não há essa política de indução,
tem que haver uma indução daqueles que experimentam as vantagens, as belezas, as potências da extensão, e que a gente consiga induzir internamente ou entre os pares a necessidade de continuar fazendo extensão, né? Porque eu acredito que o movimento mais legítimo é o movimento que é produzido por nós mesmos, né? Então, eu acho que isso que vocês estão fazendo com o Casa Verde, né? Que é de colocar nas redes, de escrever as narrativas, de produzir o podcast, de colocar no Facebook, de colocar para os alunos, isso vai mantendo a ideia da extensão viva, a vontade de fazer extensão continua, e assim a gente consegue passar a época em que a gente não tem condições tão favoráveis de executar projetos, né? Porque a gente continua executando mesmo sem todo o apoio político, institucional que a gente poderia ter, né? Então, é manter acesa a chama da vontade mesmo, da gente continuar fazendo, né? Os alunos, né? Ouvir a Isabela falar, me dá vontade de fazer extensão. Falei, não, peraí, eu não tenho as condições materiais, mas eu tenho essa vontade dessa juventude que está aí, né? Dessas pessoas que estão se formando, né? Eu não tenho mais energia, né? Talvez de fazer tudo aquilo que a gente fazia, mas eu tenho os alunos, né? Eu tenho a energia de sobra, a competência de sobra desses alunos que estão e que precisam agir no mundo, né? Então, assim, que a gente continue fomentando isso, né? Dando energia para que isso continue acontecendo. E aí, Isabela, você quer acrescentar alguma coisa relacionada a esse futuro da extensão? Você acha legal? Na verdade, você já disse que tem que continuar, né, Isabela? Sim, eu reafirmo que tem que continuar. Eu acredito que, assim, não tem como prever, né, porque a gente não sabe como que vai ficar os dias a partir de amanhã. Atualmente a gente está num período pandêmico porque a gente não tem muito o que fazer. Mas só o fato de a gente conseguir estender a extensão para fora, além da faculdade, a gente está levando para as redes, que nesse período de pandemia é o meio mais utilizado. Então, assim, todo mundo tem Instagram, todo mundo tem o Facebook, todo mundo está ali olhando. Então, se a gente conseguir alcançar o pessoal através disso, assim, já é o futuro da extensão. E eu acredito que mesmo voltando às atividades presenciais, a gente pode manter e alcançar ainda mais pessoas, porque assim, a modernização atual, ela está vindo assim, mais rápido que a cavalo, né? Então a gente tem que acompanhar, e eu quero sim que a extensão prevaleça, continue, se siga firme e forte, e eu vou ajudar até na última seiva aí. Eu espero estar podendo ajudar. É isso aí, pessoal. A gente, só lembrando que esse daqui é só o primeiro podcast do programa Casa Verde. Teremos muitos outros. Já temos, inclusive, uma lista de programação para os novos programas que vão sair, né, de acordo com a nossa ideia. De 15 em 15 dias teremos um novo programa, um podcast do Casa Verde, tá? E esse programa vai mostrar tudo que o Casa Verde tem feito esse tempo todo. E, inclusive, teremos programas especiais para trabalhar a divulgação de algum trabalho que está sendo executado. Então, teremos podcasts especiais aí para ajudar no impulsionamento aí dos trabalhos que estão em desenvolvimento. Agora, eu queria pedir, então, na verdade, para a gente fazer umas considerações finais, né? Porque estamos aí chegando ao final do nosso tempo, né? Do nosso programa. E aí, quem quer começar com as considerações finais aí? Eu queria começar, então, agradecendo, porque quando a gente estava formando o grupo dessa nova edição do Casa Verde, eu falei, gente, tudo isso que eu estou propondo aqui tem que ter alguém da comunicação para ajudar a gente, né?
Aí eu falei, bom, quem eu conheço da comunicação é o professor Paulo Caetano, vamos chamar ele, né? Super ocupado, mas aceitou o desafio e está aqui juntamente com o professor Luciano encabeçando essa iniciativa já cheia de energia. Então eu queria agradecer e dizer que eu estou com uma expectativa muito positiva para a gente desenvolver várias ações ao longo desse ano, remotamente, mas que eu estou percebendo pela energia dos estudantes e dos colegas que estão participando dessa edição que vai ser muito produtivo, muito positiva a nossa atuação aqui ao longo do ano. E que eu adorei encontrar virtualmente a Priscila, a Raquel e a Isabela nesse podcast. Eu também queria agradecer, fiquei muito feliz de te ver, Priscila, novamente. Assim, eu sou muito grata ao Casa Verde, foi a primeira ação que me acolheu dentro da universidade quando eu cheguei, né? A gente começava ali, eu de outra área, e foram pessoas sempre muito abertas, né? Que eu não era dessa área, já trabalhava com extensão, muito focado em saúde coletiva, na rede privada, e não essa parte. Mas a educação ambiental sempre morou no meu coração. Eu fui estagiária da Fundação Zoobotânica em Belo Horizonte e isso mudou a minha vida. E aí eu vejo a Isabela falando e isso é fato, porque para mim também foi um local de estágio, lá não era extensão, né? Extensão já tinha na universidade, mas não com essa valorização, mas que me fez ver e pensar as questões de outra forma, independente de onde, porque ela é uma ação transversal, né? Então, realmente, eu acho que o aluno que vive a experiência da extensão, ele carrega profissionalmente uma mudança aí na sua forma de pensar. E eu acho que, mesmo que a gente não consiga mudar, né, a visão do prefeito, essas sementinhas, educação a longo prazo, né? Eu penso sempre na questão do lixo. Quando eu era criança, eu sou de Belo Horizonte, a Paraná, Avenida Paraná, que é uma avenida popular lá, era um lixão a céu aberto. Hoje você vai lá, não tem lixo mais na rua. Então, assim, foi uma questão de investimento em educação. Agradecer imensamente, os alunos são fundamentais. Ai, gente, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Eu que agradeço de poder participar, eu sou muito grata ao Casa Verde, eu cresci bastante com o programa e eu só tenho a agradecer e acrescentar. Então, se vocês precisarem, eu puder ajudar, eu vou estar aqui, pode contar comigo e é isso aí. Eu também quero muito agradecer ter sido chamada de volta para pensar novamente com Casa Verde. É uma alegria encontrar vocês, amigos, né? Assim, pessoas que eu respeito, que eu amo profundamente. E dizer que as coisas que sobram, né, do nossa vida, daquilo que a gente faz profissionalmente, são os lugares em que a gente consegue construir afetos, né? Quando a gente consegue construir pontes mesmo de relacionamento e tudo com os alunos. Eu fui profundamente impactada pelos alunos, pela vida dos alunos, sempre que tem passado na minha vida profissional, os colegas, né? Então, a gente ter o espaço, como é importante, né? A gente ter um espaço de divulgação dos trabalhos, que a gente possa aumentar a nossa relação com outros docentes, com outros alunos, com outros modos de pensar, com outras formas de interagir, né? Interagir com o poder público, interagir com as outras instituições, com as escolas, com os postos de saúde, né? Isso faz aumentar a potência de vida, né? Nossa, porque aí a gente consegue estar mais presente, né? A gente consegue ter uma visão mais ampliada, a gente consegue ser melhor pesquisador, a gente consegue ser melhor professor, quando a gente tem essa vivência, né? E agora isso é possível nos ambientes virtuais, então vamos para os ambientes virtuais, vamos tentar nos conectar o máximo possível,
eu estou super disponível, o que vocês acharem que eu posso colaborar, que agora as distâncias são todas as mesmas, né? Tanto faz se eu estou na mesma cidade ou não, porque a gente está todo mundo pela internet mesmo. Então, por favor, né, assim, e aquilo que a gente puder conectar, eventualmente desenhar, inventar, criar um programa conjunto, não sei se isso é possível, mas a gente, né, dizer que eu sou profundamente conectada com o Casa Verde, eu tenho me sinto honrada de ter podido participar desde o início desse grupo, né? Coordenei, mas né, a ideia não foi minha, a ideia foi nossa, né? Na hora eu estava lá para coordenar, e que bom que eu pude ter essa disponibilidade naquele momento. Sou muito grata a todas vocês que carregaram o andor depois, né? Eu acho que são professoras profissionais que cuidaram do Casa Verde, depois saíram para ter seus nenéns, e depois voltaram para o Casa Verde, depois saíram para fazer seus pós-docs, e depois cuidaram do Casa Verde, né? Então, parabéns, Yara, Luciano, por essa nova fase do Casa Verde, Raquel, né, Isabelle, que estão aí trabalhando, muita saúde para vocês, muita energia e muitos sonhos, né? A poeta linda, que depois eu vou lembrar o nome dela, daí de Divinópolis, já se alguém lembrar do nome, fala para mim o nome dela, que ela fala, não quero faca nem queijo, quero fome. Então, né, em homenagem, assim, que a gente tenha vontade, né, fome no sentido do desejo de produzir, do desejo de provocar, do desejo de estar aí no trabalho, né? Obrigada. É isso aí, pessoal. Chegamos, então, ao final do nosso primeiro programa, do nosso primeiro podcast do Casa Verde. Então, eu me despeço de vocês, agradeço a presença de todos e fico muito feliz da gente começar essa iniciativa, começar esse podcast. Tá joia? A Isabela falou, é a Adélia Prado? É a Adélia Prado. É a Adélia Prado, obrigada, Isabela. Isso mesmo, da queridíssima, maravilhosa Adélia Prado. Então, gente, me despeço de vocês, agradeço muito, e esse é só o primeiro de muitos que virão ainda. Ok, tchau, pessoal. Okay, obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Valeu, gente, foi ótimo, valeu, viu? Foi Obrigado. ótimo. Obrigada. Bye. Tchau, gente. Tchau. Tchau, obrigado, Priscila. Tchau, Isabela. Podcast Casa Verde número 1 contou com a participação de Priscila Correia Fernandes, Raquel Alves Costa, Yara Freitas Lopes, Isabela da Silva Pinto, Hugo Nogueira, Isabelle Silveira, Wesley Jonathan, Maria Luísa Fonseca, Felipe Ferraz, com a produção de Luciano Rivaroli e Paulo Henrique Caetano, narração de Luciano Rivaroli, edição de áudio de Paulo Henrique Caetano e na trilha sonora, músicas de Chico Correia e Electronic Band Eu Pisei na Pedra, Shaolin Dub, Changeling, Jeff Brown, Evolutionary, Ferreiro de Jesus, Exu, Curumim, Mistério Estéreo, Human Phobia, Phantasmal Nightmare, The Dark Brothers, Watching People, Dorum Dutch, Bruce Lee, Shiloh Zico, Unguja, Ronnie Bertels, Pandora's Fica, Evany Twinkle, 280 35 98 40 92 1 equal 42 e a Crassicalda Garden of Stones. Foram obtidas essas fontes do freemusicarchive.org. Programa Casa Verde da UFSJ. Esse é o podcast do programa Casa Verde. Esse é o podcast do programa Casa Verde da UFSJ.